Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 10 de fevereiro de 2023, são 8 horas da manhã. E Lula e Biden formam uma aliança contra Bolsonaro e Trump. E, na verdade, essa aliança deve trazer muitos frutos para o Brasil. Na verdade, analistas estão considerando que essa viagem de Lula aos Estados Unidos e essa aliança com Joe Biden torna o presidente brasileiro uma força mundial na política supranacional no mundo inteiro. É, na verdade, um momento de renascimento do Brasil no cenário internacional, e a importância dessa aliança, ela se fundamenta justamente no fato de que Lula e Biden vão ser o contraponto a Bolsonaro e Trump, que movem e orientam a extrema-direita no mundo inteiro. É um papel que o Brasil realmente não esperava, mas neste momento os lucros vão ser muito altos e o Brasil já começa voltando dos Estados Unidos com uma bolada para o meio ambiente. As semelhanças entre as conjunturas políticas do Brasil e dos Estados Unidos virtualmente condenam ao sucesso a breve visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a Joe Biden nesta sexta-feira, diz o jornal Valor Econômico. Trata-se de uma estratégica ocasião para Biden e Lula manterem em evidência o alerta que paira sobre as duas democracias em relação aos seus antecessores e possíveis sucessores. Movida a fake news, boa parte da opinião pública dos dois países contesta o resultado eleitoral que afastou ambos, Brasil e Estados Unidos, da extrema-direita. Se Biden teve seu 6 de janeiro, Lula teve seu 8 de janeiro a apontar que a democracia não está imune a riscos. A ligação do extremismo entre os dois países é evidente e não por acaso Bolsonaro está a 155 milhas do refúgio de Donald Trump em Mar-a-Lago e no domicílio eleitoral da nova esperança da direita radical, o governador da Flórida, Ron DeSantis. O fluxo é um só. As guerras culturais são as mesmas. Se o combate ao aborto é um eixo para o conservadorismo nos Estados Unidos, torna-se um eixo aqui. O fundamentalismo religioso, o negacionismo em relação à pandemia, o anti-intelectualismo, a descrença na mudança climática, nenhum item falta. Todos esses itens estão presentes nos dois países, até porque o Donald Trump é uma espécie de mentor do Bolsonaro no Brasil. Então hoje Brasil e Estados Unidos tornam-se países extremamente parecidos, duas grandes e populosas nações, com economias fortes e com instituições que estão se assemelhando. Nota-se, inclusive, há quem diga que o Brasil reagiu até melhor que os Estados Unidos à ameaça à sua democracia. A luta política no Brasil e nos Estados Unidos converteu-se em um drama existencial em que joga-se o destino da institucionalidade em uma única eleição. É a política doméstica dos dois países, acima de tudo, que alimenta o interesse de Biden e Lula por uma boa reunião. A América do Sul em si pouco interessa aos norte-americanos. Na visão de Rubem Barbosa, que foi embaixador do Brasil em Washington durante o governo Fernando Henrique, a América Latina é importante hoje para os Estados Unidos apenas pela questão da imigração. Ou seja, Lula vai, com essa aliança com Biden, ela muda o foco, essa aliança, sobre a América Latina, que sempre foi tratada com desdém pelos Estados Unidos, e hoje, graças ao Brasil e a esse brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, a América Latina se torna um ponto central do interesse e da atenção de Joe Biden por causa do Brasil e por causa de Lula combatendo aqui o mesmo problema que eles têm lá.
O posicionamento da Casa Branca em relação ao processo eleitoral em 2022 foi um fator de dissuasão de uma intentona golpista mais clara que impedisse o desfecho da vitória de Lula. Biden reconheceu o resultado minutos depois. Não se tem notícia, vejam só como são as coisas, né? A gente acaba fazendo uma limonada de um limão. Não se tem notícia de o Brasil ter mobilizado tanto os Estados Unidos e um presidente americano, eu acho que praticamente em toda a sua história. No fim do próximo mês, Biden deve promover uma cúpula pela democracia em conjunto com Costa Rica, Coreia do Sul e Zâmbia, e um comunicado do Departamento de Estado já anunciou que o tema será tratado por Lula. Veja só, Lula vai atuar em nome do Brasil e até dos Estados Unidos. A presença das ministras Marina Silva e Arielle Franco na comitiva presidencial já é um indicativo do espaço que a mudança climática e políticas afirmativas deverão ter nessa jornada. Uma viagem de agenda positiva para os dois e custo político nulo. E, na verdade, minha amiga, meu amigo, podemos parar por aqui e notar o seguinte. Nunca fez muito sentido que um país baleia como o Brasil, não é, um país muito grande como o Brasil, tivesse o mesmo tratamento e tivesse a mesma visão nos Estados Unidos e no mundo, e principalmente nos Estados Unidos, que Paraguai, que Uruguai, que Argentina, que Colômbia, Venezuela, Equador, que são pequenos países, pequenas economias, não é? E são países que eram só lembrados por conta da migração de latino-americanos querendo entrar nos Estados Unidos. Lula está mudando a agenda mundial. E a visita de Lula a Biden tem o objetivo de estreitar a relação com os Estados Unidos, e isso já está mais ou menos contemplado na matéria anterior. Aqui você vê o Lula chegando aos Estados Unidos, mas é um momento de júbilo pelo Brasil, porque realmente a força que o país adquire no cenário internacional com essa aliança é algo que nunca aconteceu na história. Veja que Biden na verdade, Donald Trump e Bolsonaro, logo que o Bolsonaro assumiu, foi para lá visitar o Donald Trump, eles apareceram, fizeram discursos tal, mas não havia nada de concreto. O Bolsonaro prometeu o apoio dos Estados Unidos na entrada do país na OCDE, não aconteceu nada, inclusive a agenda negacionista do Bolsonaro, a agenda anti-meio ambiente do Bolsonaro, afastou o Brasil de todos os organismos multilaterais do mundo. Então agora realmente o Brasil vai entrar no jogo mundial pela porta da frente com um dos maiores líderes políticos do planeta sendo o presidente do Brasil. E Lula vai aos Estados Unidos para o primeiro encontro com Biden, e a agenda dele, vamos ver a agenda do Lula, que é uma agenda relâmpago. Eles vão lá para fazer um encontro político, gente. Meio-dia e meio, encontro com Bernie Sanders. 13 horas e 15 minutos, encontro com deputados do Partido Democrata, que hoje está tão lulista quanto o PT. 14 horas, encontro com representantes da Federação Americana de Trabalho e Congresso de Organizações Industriais, que é a maior central sindical dos Estados Unidos, a AFL-CIO. Às 17h30, encontro de Lula com Biden, e 2 horas depois uma coletiva de imprensa. Então aqui já está demonstrado que Lula e Biden ficarão 2 horas reunidos e depois, sei lá, mais 1 hora de coletiva de imprensa de Lula nos Estados Unidos, e logo em seguida ele deve estar de volta ao Brasil, voltando ao Brasil. E as barreiras colocadas pelo governo Lula no caminho da CPI do golpismo. Basicamente, o Lula diz aquilo que eu disse aqui ontem. Essa CPI não interessa ao governo Lula, e na verdade você tem gente que não é golpista, como a Soraya Tronic, por exemplo, e o Renan Calheiros no Senado, mas na verdade eles querem aparecer, não é? Porque na verdade essa CPI não interessa para o Lula, porque vão tentar confundir as coisas e tentar arrancar até alguma responsabilização
lá no Senado do Lula, do próprio Lula, por atentados em 8 de janeiro que visavam derrubar o Lula. Então eles querem acusar o Lula nessa CPI, e a oposição no Senado tem força para talvez conseguir isso, tá? Querem responsabilizar o Lula por ter sido alvo de uma tentativa de golpe contra ele mesmo, né? E o senador que tentou fazer uma jogadinha esperta aí, o tal Duval, ele agora oferece provas contra morais a bolsonaristas e é ignorado. Consegui atingir o Alexandre, ele cometeu um crime, disse o senador a um aliado de Bolsonaro. Na quarta, Marcos Duval acionou um emissário de Bolsonaro para dizer que tinha provas contra Alexandre, dizendo que conseguiu atingir, que ele cometeu um crime. Ainda no contato com o interlocutor de Bolsonaro, ele disse que seus documentos sobre os tais crimes de Alexandre iriam blindar Bolsonaro. Ele está tentando se salvar. Ninguém, no entanto, o levou a sério. É maluco, diz a fonte bolsonarista. Nesta semana, aliás, ele chorou diante de colegas no Senado enquanto pedia proteção da casa para não ser preso pelo Alexandre de Moraes. E esse sujeito, quem se lembra da atuação dele na CPI da Covid, sabe bem que tipo de pessoa que é. E a agência dos Estados Unidos diz que o país, que os Estados Unidos avaliam fazer uma doação para o Fundo Amazônia. Segundo a agência Reuters, os Estados Unidos estudam contribuir para o fundo congelado por Bolsonaro e retomado este ano. Alemanha e Noruega já fazem parte e o Reino Unido também estuda a doação, então não vai faltar dinheiro para cuidar do meio ambiente, e ao cuidar do meio ambiente, o Lula vai bombar forte no mundo inteiro. E a elevação da meta de inflação para 2023 vai ser aprovada neste mês com o apoio do presidente bolsonarista do BC, o Campos Neto. Ou seja, eu vou resumir isso aqui para você, tá? O Lula venceu essa queda de braço com o Banco Central e vai conseguir abaixar os juros, porque a elevação da meta de inflação reduz a justificativa para juro tão alto. Ou seja, se é admitida uma inflação maior, a taxa de juro para coibir a inflação tem que ser menor. Então, primeira grande vitória política do Lula contra um inimigo interno. E, dominada por militares sob Bolsonaro, a Comissão da Anistia acumula pedidos de reparação e tal, e o Bolsonaro lotou de militares ali, foi negado até indenização a Dilma Rousseff, a tantos outros, e agora com Lula expurgando os militares do órgão, o Brasil vai voltar a fazer justiça aos perseguidos pela ditadura. E, na verdade, múltiplas investigações que colocam sob ameaça os direitos políticos de Bolsonaro também estão sendo encampados com o Lula. Resumindo para você essa matéria, o Lula vai acertar as contas com o Bolsonaro. Segura aí, é bom já ir se acostumando, Bolsonaro, porque a coisa vai ficar feia para o seu lado. E governadores do Rio, São Paulo e Minas já pulam fora dos partidos bolsonaristas. O Castro, Tarcísio, Zema e muitos outros bolsonaristas, os partidos bolsonaristas estão minguando. O PL deve perder mais ou menos 1/3 da sua bancada nos próximos anos. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia. Um abraço para todo mundo.